Olá, queridos estudantes, tudo bem? Vou iniciar agora a transmissão, a gravação da segunda parte da aula 5 do componente curricular Química Orgânica 1. A aula de hoje é a aula 5, Ressonância e Aromaticidade, parte 2. Então vamos lá. O objetivo é a gente conseguir identificar como é que a gente vai estimar a forma ressonante de maior estabilidade. Então, deixa eu acionar o laser aqui. Como estimar a estabilidade relativa de estruturas de ressonância? Primeira dica, primeira regra: quanto mais ligações covalentes a estrutura apresentar, mais estável ela será. Então vamos lá, nós temos a forma ressonante 1, em que temos uma ligação π entre os carbonos 1 e 2 e entre os carbonos 3 e 4. As ligações π podem ressonar, gerando uma carga negativa e uma carga positiva em cada extremidade, e uma ligação π agora entre os carbonos 2 e 3. Essa ressonância pode ocorrer no sentido contrário, para o outro lado, só invertendo as posições das cargas positiva e negativa. De qualquer maneira, nós temos essas três formas para a estrutura ressonante desse alcadieno. Tudo bem, mas qual dessas formas é a de maior estabilidade que contribui mais para o híbrido de ressonância? É a estrutura 1. Mas por que a estrutura 1 ela tem maior estabilidade? Bom, a estrutura 1 ela é mais estável porque ela contém o maior número de ligações covalentes. Então, toda vez que você puder comparar formas ressonantes diferentes, aquela que apresentar o maior número de ligações covalentes é a de maior estabilidade e é a que mais contribui para o híbrido de ressonância. Vamos para uma segunda regra, que diz o seguinte, que as estruturas em que todos os átomos possuem uma camada de valência completa, ou seja, eles têm uma estrutura semelhante a um gás nobre, essa é a forma ressonante especialmente mais estável e que, consequentemente, contribui mais para o híbrido de ressonância. Vamos comparar aqui as formas ressonantes número 1 e número 2. Na estrutura 1, a gente tem um par de elétrons não ligantes do oxigênio que pode se deslocar para neutralizar o carbocátion. Tudo bem, isso acontece. Só que agora a carga positiva vai ficar concentrada no átomo de oxigênio. Então, nós temos a estrutura 1 e nós temos a estrutura 2. Mas vamos analisar com carinho essas duas estruturas. Qual delas deverá contribuir mais para o híbrido de ressonância? Ora, quando a gente tem um carbocátion, a gente tem um carbono efetuando apenas 3 ligações. Logo, tem 6 elétrons de valência. Agora, na estrutura 2, o carbocátion teve a sua carga elétrica neutralizada. Portanto, o carbono, que na estrutura 1 era um carbocátion, com apenas 3 ligações, agora é um carbono neutro que apresenta 4 ligações, portanto tem o octeto completo. O outro detalhe é que mesmo o oxigênio deslocando o seu par de elétrons para formar a ligação π e neutralizar a carga do carbocátion, ainda assim o átomo de oxigênio tem um octeto completo, porque ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons ao redor. Logo, a estrutura 2 contribui mais com o híbrido de ressonância, porque na forma ressonante número 2, todos os átomos apresentam 8 elétrons na camada de valência, ou seja, são mais semelhantes a um gás nobre, e ainda tem um maior número de ligações covalentes. A estrutura 2 tem uma ligação covalente a mais do que a estrutura 1. Então, a estrutura 2 tem maior estabilidade e contribui mais para o híbrido de ressonância. Uma outra regra prevê o seguinte para a gente, é que quando você encontrar estruturas ressonantes, formas de ressonância, em que há separações de cargas, carga positiva de um lado, carga negativa de outro, esta estrutura com separação de cargas tem menor estabilidade. Então aqui a gente tem o cloreto de vinila, mas um par de elétrons do cloro pode se deslocar e a ligação, os elétrons da ligação π podem se concentrar no carbono 2. Então, nós teremos agora a separação de carga na forma ressonante número 2. Um cloro com carga positiva e um carbono com carga negativa. Então, a gente tem estrutura aqui com separação de cargas e na estrutura 1 não tem a separação de cargas. Isso quer dizer que a estrutura número 1, que não tem a separação de cargas, tem uma maior contribuição para o híbrido de ressonância e é a estrutura de maior estabilidade. Bacana, né? Legal até aqui. Então vamos avançar um pouquinho. A outra informação é que quando a gente tem formas ressonantes,
que podem ser produto de uma ionização, nós vamos ter um ácido ou uma base conjugados, e aí nós teremos uma estrutura de maior estabilidade, consequentemente, ou um ácido mais forte ou uma base mais forte. Vamos lá? Olha só. Nós vamos comparar aqui um álcool na cadeia cíclica. Esse aqui seria o ciclohexanol. A gente está simulando aqui a ionização, ou seja, esse álcool funcionando como ácido. Após a ionização, vai formar o íon hidroxônio e nós vamos ter aqui o óxido, o oxigênio com carga negativa. Bacana. Mas só que nessa estrutura desse álcool cíclico, nós não temos a possibilidade de ressonância. Então, nós temos aqui uma única estrutura. Pois bem, vamos comparar com o fenol. O fenol também tem uma parte cíclica com 6 carbonos, só que agora é um anel aromático. Após a ionização deste hidrogênio, da hidroxila, vai formar o hidroxônio também, bacana. Nós vamos ter o oxigênio com carga negativa. Porém, nós temos um sistema ressonante que pode estabilizar esta base conjugada. Nós temos a primeira possibilidade, em que a carga negativa vai ficar concentrada no oxigênio, mas essa carga, esses elétrons podem originar uma ligação π, e uma das ligações π vai ser deslocada para o carbono orto em relação ao oxigênio. Mas essa estrutura pode ressonar por toda a parte do anel, pode voltar a ser o primeiro. Então, nós temos aqui uma estabilização por ressonância. Logo, o fenol é um ácido mais forte do que o ciclohexanol, porque a sua base conjugada é estabilizada por ressonância. Então, quanto mais estável for a base conjugada, mais forte será o ácido. O fenol é mais ácido, ou seja, tem menor pKa que o álcool cíclico. Por quê? Porque o fenol é estabilizado por ressonância. Tranquilo, né? Pronto. Então, essas são as 4 regras básicas para a gente escrever a estrutura ressonante com maior estabilidade, e lembrando que essa estrutura é a que mais contribui para o híbrido de ressonância. Avançando aqui, nós vamos para o último quesito dessa aula, que é as definições sobre aromaticidade. Precisa entender que nós temos 3 possibilidades. Ou nós temos um composto aromático, ou a gente tem um composto anti-aromático, ou a gente tem um composto que até parece aromático, mas ele não é aromático. Então vamos lá, sem pressa. Primeiro caso, compostos aromáticos. Para que o composto seja considerado aromático, é necessário que tenhamos uma cadeia cíclica, que todos os átomos dessa cadeia cíclica, que podem ou não ser apenas carbonos, tá? Não faz diferença isso. Podem ser apenas carbonos ou podem ter heteroátomos. Esses átomos têm que estar todos no mesmo plano. Nós temos que ter elétrons π ressonantes. Bom, isso aqui está intimamente ligado, né? Porque se nós não estivéssemos com os átomos no mesmo plano, nós não teríamos orbitais π alinhados e nós não teríamos o fenômeno da ressonância. Comparando mais uma vez com a ferrovia, na qual os trens podem passar porque a ferrovia está alinhada. Se a ferrovia estiver torta, vamos lá, danificada, modificada, o trem não consegue passar. Se os elétrons não estiverem alinhados, se os orbitais não estiverem alinhados, os elétrons também não conseguem passar no sistema de ressonância. Então, compostos aromáticos têm que ter cadeias cíclicas, átomos todos no mesmo plano, e para que os elétrons possam ser ressonantes. E esses compostos precisam obedecer à regra de Hickel. A regra de Hickel prevê o seguinte, que o número de elétrons ressonantes do sistema tem que ser igual a 4n mais 2, sendo que essa letra n tem que representar um número inteiro. Então, o número total de elétrons ressonantes tem que ser sempre igual a 4n mais 2. Regra de Hickel, homenagem ao professor Erich Hickel, professor da Universidade Marburg, da Alemanha. Avançando aqui. Normalmente, nós vamos encontrar substâncias que têm 6, 10, 14, 18, 22, 26 elétrons ressonantes. É o que nós vamos encontrar. Compostos anti-aromáticos. Bom, também tem que ter cadeias cíclicas, assim como os aromáticos. Os átomos têm que estar todos no mesmo plano, assim como os aromáticos. Tem que ter elétrons π ressonantes, assim como os aromáticos. Só que agora a regra de Hickel não é 4n mais 2. A regra de Hickel tem que ser agora 4n. Então, o número total de elétrons ressonantes será igual a 4n, sendo que esse n é um número inteiro. Bacana?
No próximo slide, nós vamos ver alguns exemplos, isso vai ficar mais claro. Vamos avançar aqui. Os compostos não aromáticos. As cadeias podem ser cíclicas mesmo, elas são cíclicas. Só que os átomos não são coplanares, ou seja, os átomos não estão no mesmo plano, os orbitais π não estarão alinhados e os elétrons não vão conseguir trafegar nesse sistema. Então, os elétrons π, eles não ressonam, eles não serão ressonantes. Vamos ver um exemplo aqui. O primeiro caso é o benzeno. Benzeno, ele tem cadeia cíclica? Tem, cadeia cíclica. Todos os átomos estão no mesmo plano? Sim. Todos os carbonos do anel aromático do benzeno, eles têm hibridação sp2, são átomos trigonais planos. Então, todos os átomos estão no mesmo plano. Tem a ressonância? Tem, olha, ligação π alternadas, como a gente fala, né, de maneira simplória, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Lembrando que aqui as ligações não são nem simples nem duplas de verdade, elas são ressonantes. E vamos ver se bate na regra de Hickel para cadeias aromáticas, que é 4N mais 2. Vamos lá? Quantos elétrons ressonantes tem aqui? 2, 4, 6. Como nós temos 3 ligações π, cada ligação π é formada por 2 elétrons, então nós temos 6 elétrons ressonantes. Então, no lugar de elétrons ressonantes, a gente escreve 6. Tem que ser igual a 4N mais 2. Esse 2 eu posso passar negativo para o primeiro membro. Então, vai ficar 6 menos 2, 4. Esse 4, que está multiplicando N, eu vou passar dividindo. 4 sobre 4, 1. Caramba, o N deu um número inteiro. Se o N deu um número inteiro, a molécula do benzeno é uma molécula do tipo aromática. Vamos conferir a piridina. Atenção, hein? Tem 6 membros, mas são 5 carbonos e um nitrogênio. Lembra que eu comentei? Não tem problema. Pode ter heteroátomo, desde que esses átomos estejam todos na parte fechada e no mesmo plano e com elétrons ressonantes. Vamos lá. Na piridina, a cadeia cíclica? Sim, cadeia cíclica. Todos os átomos estão no mesmo plano? Sim, todos os átomos estão no mesmo plano. Nós temos ligações ressonantes? Tem ligações ressonantes. Bora ver se bate a regra de Hickel. Elétrons ressonantes é igual a 4N mais 2. Quantos elétrons ressonantes tem aqui? 6, né? 3 ligações π. Aqui nós temos 6 elétrons ressonantes. Mesma continha que a gente fez aqui no benzeno, vai ficar, olha, 2 passa negativo, fica 4, o N passa dividindo, 4 sobre 4, N igual a 1, N é um número inteiro. Então, a piridina também é um composto aromático. Bora ver o naftaleno. Naftaleno são 2 anéis conjugados, 2 anéis ligados diretamente. A cadeia cíclica? Sim, tem 2 ciclos, mas a cadeia cíclica, de boa, né? Dá para sobreviver, cadeia cíclica. Os átomos estão no mesmo plano? Sim. Todos os carbonos do naftaleno têm hibridação sp2. E aqui todos estão no mesmo plano. Todos são trigonais plano. A propósito, eu esqueci de falar. Na piridina, o nitrogênio também é trigonal plano, tá? O nitrogênio também tem hibridação do tipo sp2. Então vamos voltar para o naftaleno aqui. Todos os átomos compõem a cadeia cíclica, todos os átomos no mesmo plano. Tem ressonância eletrônica? Tem, né? Olha aqui, as ligações todas alternadinhas aqui, tá? Dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Olhando por fora aqui, todos estão ressonando. Bacana. E a regra de Hickel? Número de elétrons ressonantes igual a 4N mais 2. Quantos elétrons ressonantes tem aqui? Bom, nós temos agora 5 ligações π. Cada ligação é constituída por 2 elétrons. Então, nós temos 10 elétrons ressonantes. Vamos lá. No lugar de elétrons ressonantes, coloca 10, igual a 4N mais 2. Esse 2 vai passar negativo, vai ficar 8. 10 menos 2, 8. O 4 vai passar dividindo. 8 sobre 4, 2. Caramba, o N deu um número inteiro. Então, obedeceu a regra de Hickel, o naftaleno também é um composto aromático. Vamos ver o 1,3 ciclobutadieno agora. Vamos lá. A cadeia cíclica, bacana, cadeia cíclica. Os átomos estão todos no mesmo plano? Sim, porque todos os 4 carbonos aqui, eles têm hibridação do tipo sp2, são trigonais planos, todos estão no mesmo plano. Tem a ressonância eletrônica? Tem, né? Olha, dupla, simples, dupla, simples, dupla, tem. E a regra de Hickel agora é 4N mais 2 ou é apenas 4N? Bora conferir. Se for 4N, vai dar um antiaromático. Elétrons ressonantes é igual a 4N. Vamos ver. Quantos elétrons ressonantes tem aqui? 2 ligações π? Caramba, 4 elétrons ressonantes. No lugar de elétrons, coloca 4. Igual a 4N. Óbvio, né? Esse 4 vai passar dividindo, nós teremos o N igual a 1. Então, na regra de
elétrons ressonantes igual a 4N, o N deu um número inteiro, comprovando que aqui é um composto do tipo anti-aromático. Composto anti-aromático. Os compostos aromáticos, eles são estabilizados pelo sistema ressonante. Os compostos anti-aromáticos são desestabilizados pelo sistema ressonante. Tem a ressonância, mas não estabiliza. Pelo contrário, instabiliza. Por isso que a classificação é de anti-aromático. Vamos ver esse último exemplo aqui. 1,3,5,7 ciclo-octatetraeno. Ciclo, né? Cadeia cíclica. Bacana. Os átomos são coplanares? Não. Olha lá, olha como é a estrutura. Nós temos 4 átomos no mesmo plano, e depois 2 átomos para cima, 2 átomos... Poderia até ficar 2 para baixo, 2 para cima. O fato é que nós não temos os 8 átomos no mesmo plano, então eles não são coplanares. Se esses átomos de carbono não são coplanares, é como se fosse o trilho de trem que foi deformado. O trem não vai conseguir passar. Aqui os orbitais π não estão alinhados, estão desalinhados. Os elétrons não vão conseguir trafegar, nós não teremos um sistema ressonante, não teremos um sistema conjugado. Portanto, essa cadeia, apesar de cíclica, como os átomos não estão no mesmo plano e não há ressonância eletrônica, o composto é do tipo não aromático. A mensagem que tem que ficar clara. Para o composto ser aromático, tem que ter cadeia cíclica, átomos no mesmo plano, ressonância e a regra de Hickel 4N mais 2. Para o composto ser antiaromático, que é aquele que é instabilizado pela ressonância, tem que ter cadeia cíclica também, átomos no mesmo plano, tem que ter a ressonância. Só que agora, nesse caso, a regra é 4N. E aí o sistema é antiaromático. E se tiver uma cadeia, pode até ser cíclica, mas não rola ressonância, porque nem sempre quando tem dupla simples, vai ter ressonância. Não vai. Se os átomos não estiverem no mesmo plano, os elétrons não conseguem trafegar, não tem ressonância. Aí o composto nem é aromático. Fechou? Bacana? A parte teórica nós finalizamos aqui, tá? Mas vamos conferir algumas questões aqui, questões bem rápidas. Uma questão é do Enem. Vamos ver. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Primeiro, bichina, presente no urucum, olha lá. Olha só o que você está vendo aqui, dupla simples, tá bacana. Licopeno, tomate também, ligações π alternadas. Beta-caroteno, cenoura, laranja, bacana, também tem ligações π alternadas. Aqui está a referência, né? A propriedade comum às estruturas que confere a cor a esses compostos é a presença de... vamos voltar aqui nas imagens. Todos têm ligações π ressonantes, tá? Então, nós temos ligações alternadas, são ligações ressonantes. Esse fenômeno de ressonância, ou mesomeria, também chamado de conjugação. Portanto, nós temos cadeias conjugadas. Essa questão é do Enem, importante fazer, porque vocês estão em processo de formação, futuros professores, talvez vocês passem a ministrar aula no ensino médio, então tem tudo a ver com o Enem. Então, nós temos uma questão aqui que eu classificaria, isso é uma opinião minha apenas, como nível iniciante, tá? Avançando um pouquinho aqui. Então, vamos para uma questão da Universidade Federal da Paraíba. O caráter ácido na química orgânica está relacionado aos efeitos indutivos do tipo elétron doador, quando é positivo, quando os elétrons são empurrados pelo grupo, e também elétron receptor, quando o efeito é negativo, os elétrons são atraídos. E também por ressonância. Então, a gente está lendo aqui a informação que a acidez depende, não é que depende, mas está relacionada a efeito indutivo e efeito mesomérico, tá? Ressonância é a mesma coisa que efeito mesomérico ou conjugação. Nesse sentido, observe as estruturas dos compostos ilustrados a seguir. Aí tem o fenol, tem o ácido pícrico, ácido acético e ácido cloracético. Comparando rapidinho, fenol tem um anel aromático e apenas o grupo hidroxila. O ácido pícrico também tem hidroxila, também tem um anel, mas tem 3 grupos nitro. Fiquem atentos para essa informação aqui, tá? 3 grupos nitro. Aqui nós temos a comparação do ácido acético com o ácido cloracético, que apresenta um átomo de cloro na estrutura. Bem, aqui eu acho que eu já dei a dica da questão, né? Vamos lá. Analisando essas estruturas, identifique as afirmativas corretas. Primeiro,
Os grupos nitro, NO2, do ácido pícrico, têm efeito elétron doador. Cara, isso é falso, né? O nitrogênio, um átomo muito eletronegativo, tem ainda ressonância dentro do grupo nitro, então eles conseguem atrair os elétrons. Então, eles têm o efeito elétron receptor. Eles vão retirar elétrons no anel e não empurrar elétrons para o anel. O ácido pícrico tem caráter ácido maior que o fenol. É verdade, porque esses grupos que têm efeito elétron receptor, eles retiram, os grupos nitro retiram elétrons do anel, deixando o ácido mais forte. Então, quando a gente tem grupos eletronegativos, grupos que conseguem retirar elétrons por efeito indutivo e também pela ressonância, isso transforma a molécula num ácido mais forte. O grupo metila do ácido acético tem efeito elétron doador. Ó, o ácido acético realmente tem um CH3 aqui, né? Faz parte da cadeia, mas ele chamou de grupo metila. E é verdade, as cadeias alifáticas empurram elétrons, então tem o efeito elétron doador. O item 3 é verdadeiro. Item 4. O ácido cloroacético tem caráter ácido maior que o ácido acético. Também é verdadeiro. Porque o cloro é um átomo eletronegativo. Por efeito indutivo, o cloro retira elétrons da cadeia, deixando o ácido cloracético mais ionizável e, consequentemente, mais forte do que o ácido acético. E item 5, para finalizar, o cloro no ácido cloracético tem efeito elétron-receptor. É verdade, porque o cloro ele consegue atrair elétrons para si, ele atraindo elétrons, ele consegue retirar os elétrons da cadeia, deixando o ácido mais forte. Esse efeito é elétron-receptor ou efeito indutivo negativo de atrair. Então, as afirmações 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. Tranquilo, né? Aqui já é um nível um pouquinho mais nerd, o cara tem que estudar um pouquinho mais, tem que saber um pouquinho mais de informações. Vamos ver uma outra questão também de vestibular. Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Tem 3 estruturas aqui, 1, 2 e 3. Considerando os compostos abaixo, assinale o que for correto. Primeiro, o composto 2 não é aromático, porque possui uma carga positiva no anel. Vamos lá. Aqui eu sei que tem uma carga positiva, tá? Eu sei. Esse bonitão aqui, que tem a carga positiva, ele é um carbocátion, com hibridação sp2, então é trigonal plano. Então todos os átomos aqui têm hibridação sp2, todos estão no mesmo plano. A cadeia é cíclica, os átomos estão no mesmo plano, estão com as ligações π alternadas, então nós temos ressonância. Vamos ver a regra de Hickel? Bora ver se dá 4N mais 2 ou se dá 4N. Vamos conferir? 2, 4, 6 elétrons. Você já sabe que dá 4N mais 2, né? Então, isso quer dizer que o composto 2 é aromático. E ele disse que aqui não é aromático. Então, a afirmativa 1 é falsa. O composto 3, está aqui o composto 3, é aromático, pois obedece à regra de Hickel, possuindo 8 elétrons π. Atenção, olha lá. Obedece à regra de Hickel, vírgula, aqui possuindo 8 elétrons π. É verdade que tem 8 elétrons π, tá? É verdade. Mas só que nessa ligação π, que está do lado de fora do anel, não necessariamente essa ligação vai ressonar. Sabe por quê? Porque nós temos uma ligação simples unindo o carbono sp2 do grupo vinil com o carbono sp2 do anel aromático. Então, nós temos uma ligação simples que tem livre rotação. Então, imagina o anel na horizontal. A ligação π estaria representada pelo meu polegar aqui. Ela pode estar no mesmo plano do anel ou fora do plano do anel. Isso quer dizer que, como essa ligação π entre o vinil e o anel ela é de livre rotação, essa ligação π do vinil não necessariamente participa do sistema ressonante. Então, nós só vamos enxergar como sistema ressonante os 6 elétrons do anel aromático. Então, é verdade. O composto 3 realmente é aromático, obedece à regra de Hickel, 4N mais 2, e tem 8 elétrons π, só que esses 2 elétrons π do lado de fora, não necessariamente eles participam da ressonância. Então, o item 2 é verdadeiro. Item 4. Compostos aromáticos sofrem tipicamente reações de substituição. Bom, reações de substituição ainda não foram estudadas neste componente curricular. Isso vai ficar com foco para a Química Orgânica 2.
Porém, você tem que pensar assim, se os compostos aromáticos têm estabilidade, porque são estabilizados pela energia de ressonância, fazer uma reação de adição iria quebrar essa ressonância e desestabilizar a molécula. Então, faz bastante sentido que compostos aromáticos sofram reações de substituição para que continuem com o sistema aromático ressonante. Então, item 4 é verdadeiro. Item 8. O composto 1 não é aromático. Vamos ver. Esse composto 1 é aquele ciclooctatetraeno. A gente até viu, né? A gente até viu ele ainda agora. E a gente já fez a continha, a gente já viu que ele não bate na regra de Hickel, e nem precisa fazer a continha da regra de Hickel, porque esses átomos não são coplanares. Nós não temos um sistema ressonante. Então, a molécula 1 realmente é um não aromático, tá? Então, o item 8 é verdadeiro. Item 16. O híbrido de ressonância será sempre mais estável que qualquer uma das estruturas de ressonância individuais. Isso aqui nós também já vimos. O híbrido de ressonância, o nome já diz, híbrido, é como se ele fosse a mistura das formas canônicas, das formas ressonantes. Ele melhor representa a estrutura verdadeira do íon ou da molécula e a estrutura de menor estabilidade. Aqui eu já considero nível animal, tem que saber mais coisa para acertar essa questão. Avançando. No domingo, dia 14 de novembro, houve a aplicação da prova do ENAD para os cursos de Química, licenciatura em Química e bacharelado em Química. E essa questão aqui foi cobrada na prova do ENAD de Química 2021. Então, agora super recente, tem poucos dias. Na figura a seguir, são apresentadas as possibilidades de ressonância para os íons isocianato, OCN-, e para o íon tiocianato, SCN-. E ele propôs aqui, olha, 3 formas ressonantes para cada íon. Aqui, estrutura 1A, 1B e 1C se refere ao íon isocianato. E as estruturas 2A, 2B e 2C se referem ao íon tiocianato. Bacana. A respeito das estruturas de ressonância apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Primeira afirmação. A estrutura canônica que mais contribui para o híbrido de ressonância é 1A para o isocianato e 2B para o tiocianato. A gente vai ter que ver agora quais as estruturas de maior estabilidade. Aquela forma ressonante que tiver maior estabilidade é a que mais contribui para o híbrido de ressonância. Bom, para a primeira sequência aqui do isocianato, a gente vai ter que ver onde é que tem a menor carga formal, né? Então vamos lá. Quanto seria a carga formal desse oxigênio? O oxigênio deveria ter 6 elétrons na última camada, mas aqui ele tem 2, 4, 6 e um compartilhado 7. Então ele deveria ter 6 e tem 7. Tem um elétron a mais, carga menos 1. O carbono deveria ter 4 elétrons na última camada e tem 4. Olha. 1, 2, 3, 4. Tem um elétron compartilhado com o oxigênio e 3 com nitrogênio. Então a carga formal do carbono é 0. Para o nitrogênio, a carga formal. Nitrogênio é da família 15, ou família 5A. Deveria ter 5 elétrons na última camada e tem 5. Vamos lá, 2, 3, 4, 5. Então, a carga formal do nitrogênio também é 0. Então, aqui na estrutura 1A, a gente tem a carga menos 1 para o oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo desses 3, e, consequentemente, é o que melhor absorve a carga negativa. Lembrando que a carga total do íon tem que ser igual à soma das cargas dos átomos que formam o íon. E aqui o nitrogênio deu 0, o carbono deu 0, o oxigênio deu menos 1, total menos 1, é isso mesmo. Então, nós temos aqui a carga menos 1 no oxigênio. Qualquer outra estrutura vai dar um valor diferente, de menos 1, 0 e 0. Consequentemente, não vai ter a maior estabilidade. A maior estabilidade é da estrutura número 1 mesmo. Agora, vamos ver aqui para o íon tiocianato, que ele fala que é a forma 2B. Vamos ver. Na forma 2B, quais as cargas formais? Bora conferir. O enxofre é da família 6A. O enxofre tem que ter 6 elétrons na última camada. E tem 6 mesmo. Olha. 2, 4 e mais 2 compartilhados aqui, 6. Carga formal do enxofre, 0. Carbono é da família 14. Tem que ter 4 elétrons na última camada. E tem 2 elétrons compartilhados com nitrogênio, 2 compartilhados com enxofre. Então tem 4, carga formal 0.
O nitrogênio é da família 15, ou família 5A. Deveria ter 5 elétrons na última camada, mas aqui tem 6. 2, 4 e mais 2 compartilhados com carbono 6. O nitrogênio deveria ter 5 elétrons e tem 6, então a carga é menos 1. Mas agora o nitrogênio é o mais eletronegativo dos três. Então é o átomo que melhor absorve a carga negativa. Então nós temos a estrutura mais estável na estrutura 2B, porque a única que vai dar 0, 0 e menos 1. Qualquer outra vai ter uma distribuição diferente. Então é verdade, as formas de maior estabilidade são 1A e 2B. Portanto, a afirmativa 1 é verdadeira. Bacana, né? Em todas as estruturas, a hibridação do átomo de carbono é do tipo sp. Todas quer dizer todas, né, gente? Vamos lá. O carbono na estrutura 1A, sp, uma tripla e uma simples. Na estrutura 1B, sb, duas duplas. Na estrutura 1C, sp, uma simples e uma tripla. Na estrutura 2A, sp, 2B, sp, 2C, é verdade, né? Então, olha lá. Em todas, a hibridação do carbono é do tipo sp. Afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Gente, ou letra C ou letra E. Vamos ver. Daqui a decisão está no item 3. As cargas formais do oxigênio e do nitrogênio na estrutura canônica 1C, esse bonitão aqui da ponta, tá? São respectivamente 0 e menos 1. Então, ele está dizendo que o oxigênio é 0 e o nitrogênio é menos 1. Pode conferir. Carbono. Bora ver logo o carbono. Carbono é da família 14 e tem que ter 4 elétrons. E tem mesmo, olha, um elétron compartilhado com nitrogênio e mais 3 compartilhados aqui com oxigênio, então total 4. Carga formal do carbono é 0. Oxigênio é da família 16, ou família 6A. Teria que ter 6 elétrons na última camada. E aqui só tem 5, ó. 2 elétrons não ligantes e mais 3 compartilhados, total 5. Pensa comigo. O oxigênio deveria ter 6 e só tem 5. Então, nesse caso, está faltando um elétron, tá? Se está faltando, a carga é mais 1. E o nitrogênio? O nitrogênio é da família 15, tem 5 elétrons na última camada. 5. Deveria ter 5. Aqui tem quantos? 2, 4, 6, mais um compartilhado, 7. Então, deveria ter 5, e tem 7, tem 2 a mais. A carga é menos 2. E se eu somar mais 1 do oxigênio com menos 2 do nitrogênio, realmente dá menos 1. Então, não são os valores 0 e menos 1. Os valores são mais 1 e menos 2. Portanto, a afirmativa 3 é falsa. A única alternativa possível é letra C. Muito bem, né? Aqui eu considero uma questão mais difícil, tem que saber muita coisa. Eu vou chamar de House Preto e vou chamar aqui o House Preto para a gente finalizar essa nossa aula, tá? Fechando com uma musiquinha legal. Diz que tem House Preto, tem. É gostoso, vem que vem. Pronto, turma. Beleza? Essa aqui é a nossa referência bibliográfica. E nós vamos finalizando a nossa... Parar aqui a apresentação. Vamos finalizando a gravação dessa aula complementar da aula número 5. Essa aqui é a aula 5, parte 2, complementando o conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido. Assistam, reassistam, pausem, façam as suas anotações e eu estou à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Um grande abraço a todos e bons estudos.